eu sou Monalisa Mendes e vim apresentar para vocês a receita do bolo melindre. É uma receita da vovó, literalmente, pois esse bolo adoçava as tardes que a gente passava no sítio dos meus avós. Quando eu digo a gente, eu refiro-me a mim e a tantos outros netos e netas que eles tinham, né? Meus avós maternos já são falecidos, porém essa receita ficou perpetuada na família e a gente ainda costuma fazer para relembrar aqueles tempos. Minha avó costumava fazer esse bolo, são ingredientes simples e fáceis de encontrar, mesmo no sítio. E a gente costumava comer esse bolo nas tardes de férias excelentes, as melhores férias que eu tinha, as melhores tardes que eu tinha era no sítio de vovô e de vovó. E a gente comia esse bolo com chá ou com refresco feito de maracujá passado na peneira, pois lá não tinha energia elétrica. Ou à noite, antes de dormir, com um chazinho de laranja, da folha da laranjeira colhido na hora. Então é um bolo simples e é uma receita que nos remete muito à nossa gastronomia, à nossa cultura, né, regional aqui do nosso estado, pela facilidade de encontrar os ingredientes, né? Essa receita é fácil de ser feita, até nos lugares, eu diria, de mais difícil acesso a ingredientes. Por quê? Vou apresentar para vocês os ingredientes. Nós temos aqui 3 ovos, então meus avós tinham criação de porco, de galinha, de ovinos e caprinos, né? Bovinos também, e era muito fácil encontrar ovos de galinha caipira. Esses aqui não são de galinha caipira, mas são 3 ovos, né? O açúcar, que era o básico que tinha que ter na feira do mês, né? Açúcar, feijão, farinha, era o básico. Rapadura, então são 3 xícaras de açúcar. O coco, que também era um ingrediente muito comum, pois lá também tinha muitas fruteiras, dentre elas manga, coqueiro, bananeira, jaqueira, sapotizeiro. E aí o coco também era algo comum, meu avô, algum trabalhador, colhia o coco no pé, né? E descascava, partia e lá mesmo minha avó ralava. Isso aqui é um coco seco, ralado em casa, né? E o ingrediente que eu diria que era mais difícil, porque não era encontrado lá no sítio, era a farinha de trigo, né? Que se comprava também com a feira, porque minha avó fazia algumas dessas delícias, certo? Além disso, eu acrescento hoje, na receita original não tinha, mas eu costumo acrescentar uma pitada de sal para poder dar o equilíbrio do doce, tá bom? Então são ingredientes muito simples, né? Eu tenho aqui 4 ingredientes, 5 com a pitada de sal, e que vocês vão ver a delícia que vai se tornar, tá bom? Além disso, nós vamos precisar de um recipiente para mexer o bolo, né? Para misturar o bolo, uma colher, né? Também para misturar o bolo, e uma forma, a minha é aquela forma comum de furo de alumínio que está untada e polvilhada. Então vamos começar? Para começar, nós vamos misturar aqui os 3 ovos com o açúcar. Vou misturando aqui aos poucos, porque como eu já falei, naquela época, minha avó não tinha sequer energia elétrica. Então, muito menos batedeira elétrica, né? Você pode fazer da forma que você achar melhor. Se quiser bater na batedeira elétrica, pode também. Eu vou fazer aqui do modo tradicional da receita da vovó, que é misturando mesmo na mão, né? Com a força aqui do braço, certo? A minha avó e todas as avós, diria que todas as boleiras, né, sabem que a gente precisa misturar bem os ovos para tirar aquele cheiro forte que ele costuma deixar nas receitas. Então é muito importante esse momento onde a gente mistura os ovos com o açúcar. Eu costumo ir misturando aos poucos, porque para não dar tanto trabalho de mexer, né? Então vou colocar aqui o resto do açúcar. E vamos misturar bem, para poder dar o ponto. Quando eu me tornei adulta, né, me formei como pedagoga, e essa receita continuou sendo uma receita fácil,
fui trabalhar com educação ambiental e era uma receita onde eu poderia ensinar para que as pessoas que tinham ali o cultivo básico, né, que a gente chama de agricultura familiar, pudessem ter um lanche saboroso, uma sobremesa, algo diferente daquilo que eles são acostumados a comer em seu dia a dia, com os ingredientes que tem em casa, né? Normalmente, da mesma forma que acontecia com a minha avó, as pessoas costumam criar galinha, pato, ganso, né? E aí sempre tem aquele ovo caipira. Assim como costumam ter também plantações de macaxeira, batata, feijão verde, coco, banana, e aí já tem ali o coco, né? Do próprio quintal. As pessoas normalmente têm o açúcar, porque costumam colocar na feira do mês. E aí a gente acrescenta na feira do mês também a farinha de trigo, né? Essa daqui inclusive é uma farinha sem fermento e na receita nós não temos nem fermento e nem temos leite, tá? Nem manteiga. Então ela é uma receita realmente prática de fazer, como vocês vão ver. Bom, eu vou misturar aqui bastante, até que o ovo esteja bem batido, para tirar aquele cheiro que eu falei, né? Que nem uma boleira gosta. E vou mostrar para vocês como é que vai ficar com os demais ingredientes, tá bom? Vamos acompanhando. Eu voltei aqui, misturei bastante, fiquei em torno de 5 a 10 minutos, né? Mexendo, até que saísse aquele cheiro do ovo. Então em casa vocês também façam dessa forma. Se tiverem batedeira, usem a batedeira para facilitar, né? Eu quis realmente fazer a receita original do bolo da vovó, bolo melindre, certo? E aí vou colocar aqui uma pitadinha de sal, pouco sal mesmo, gente, uma pitada, só para dar uma quebrada no doce, tá? Mas depois de ter me tornado adulta, eu aprendi nas outras receitas de família, como canjica, pamonha, que o sal ele dá uma quebrada, um equilíbrio, né? Para realçar o doce precisa ter o salgado. E aí nós vamos acrescentar o coco, tá? Eu vou colocando aqui aos poucos e vou misturando, assim como eu fiz com o açúcar. Tô colocando com minha mão, mesmo, porque eu tô com as mãos limpas. Olha a consistência que tá aqui. Parece um beijinho, né? Vou colocar aqui mais coco. Que foi apenas um coco, tá, gente? Um coco raspado no raspa-coco original, de madeira e metal, tá? Aqui, a partir dos outros ingredientes, como os ovos já foram bem batidos para tirar aquele cheiro forte que eu falei, os demais ingredientes a gente só precisa mesmo misturar, né? A gente não precisa mais bater e nem mexer por tanto tempo. E aí eu vou acrescentando aqui a farinha de trigo, né? Como eu falei, essa farinha de trigo é sem fermento, a receita não leva fermento, então nem a farinha tem fermento. Na época da vovó só existia praticamente uma marca de farinha de trigo e ela era sem fermento. Aquela que vinha num pacotinho de papel. Acredito que vocês conheçam. Essa que eu comprei também veio num pacotinho de papel. Afinal de contas, papel é sempre melhor que o plástico, né? Descarte das embalagens. Então aqui eu vou misturando a farinha de trigo. Eu vou colocar mais da farinha de trigo. E vocês vão acompanhando. Já já eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a consistência, tá certo? Bom, gente, voltamos, né? Voltei. Essa aqui é a consistência do bolo. O que é que vai interferir na consistência desse bolo? A qualidade do coco. Se o coco for um coco mais verde, se o coco for um coco maior, né? Ele vai ficar mais mole, a massa vai ficar mais mole. Se o coco for um coco mais seco, se for um coco menor, então a quantidade de farinha vai acabar sendo um pouco maior, tá certo? Mas eu tô mostrando pra vocês aqui a consistência, ó. Vocês podem
perceber aí que eu usei 2 colheres, mas na verdade é porque em alguns momentos a colher menor ela se torna melhor para mexer, tá? Mas isso não interfere no resultado final do bolo, não. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar essa massa na forma. É muito importante avisar para vocês que o forno já está ligado, certo? O forno já tem que estar aquecido. Então, vamos lá. Vou pegar aqui minha forma e vou colocar a massa, certo? Ó, pra vocês verem. Aqui não tem segredo, né, minha gente? É despejar a massa do bolo na forma do bolo. Não tem muito o que fazer de novidade, não, tá? E é uma receita simples, como eu já disse, né? Fácil de fazer. Que tem mais de 60 anos aqui na família, né? Porque minha mãe já se deliciava com essa receita. Minha mãe já tem mais de 60 anos. E a receita é simples, fácil, né? Qualquer receita que a gente faça com o ingrediente principal de vó, que é o amor, e seguindo a receita do jeito que está escrito, não tem como não dar certo, né? Então, coloquei aqui. Esse bolo, essa forma agora, vai ao forno. Como eu disse que o forno já está pré-aquecido, ó. E aí, enquanto isso, enquanto o bolo assa, cerca de 30 minutos, também vai depender da potência do seu forno. Eu vou preparar um café para quando o bolo sair, a gente comer bolo quentinho com café quentinho, tá bom? Volto já para mostrar o resultado do bolo. Gente, bolo, ó, o ponto é ponto de bolo normal. Faca saiu limpa, significa que o bolo já tá bom. Vou tirar, tá certo? Bom, pessoal, passados 30 minutos, eu tô aqui com o nosso bolo prontinho, certo? Eu vou desenformar aqui pra vocês. Olha como ele ficou. Essa casquinha em cima é bem crocante. E a forma de desenformar bolo é aquela também tradicional, né? Peguei aqui um prato, coloco em cima da forma, segura. E a hora que a mágica acontece, 1, 2, 3, já! Olha, gente, agora vocês veem se vocês preferem ele assim. Eu prefiro ele virado com aquela parte pra cima, então vou virar aqui pra vocês. Bom, pessoal, então eu tô aqui agora com a minha mesa posta, né? Coloquei já aqui um refresco, minha avó chamava de ponche. Esse aqui é um ponche de limão. Na minha xícara eu já coloquei açúcar e coloquei leite, porque eu tomo café com leite, né? Vou me servir aqui de um cafezinho quente. Coado agora. Já mostrei pra vocês como é que tinha ficado o bolo. E agora vamos ver essa combinação do nosso bolo com café. Vou partir pra vocês verem como é que ele ficou, certo? Então, vou colocar aqui pra esse lado, pra poder vocês verem a situação desse bolo. Em cima ele fica uma casquinha crocante, tá? Não sei se vocês conseguem perceber no que eu tô partindo, ó, uma casquinha crocante, tá? Eu não vou fazer cerimônia de garfo e faca, porque eu não costumo comer bolo com garfo e faca, sobretudo na casa da vovó, né? Então eu vou me servir aqui realmente com a minha mão. Olha só a consistência do bolo, ó. Vendo? Ele não fica um bolo fofinho como o bolo de ovos, tá? Ele fica realmente uma consistência de um cocorote, tá bom? Ó, aqui pra vocês, a consistência dele é a consistência de um cocorote. Então, vamos lá. Vamos fazer agora a prova de fogo para ver se o bolo ficou com o gosto do bolinho da vovó. O bolo ainda tá quente, gente. Bem quente, mas a gente gosta assim de bolo quente, tá? Ó.
Bolo de vó. Então, estão servidos.